Que bom estar de novo com vocês. E hoje eu gostaria de estar falando um pouquinho sobre a questão do nossa evolução no aprendizado, no nosso desenvolvimento acadêmico, né? E quais são as questões que envolvem neste avançar acadêmico, né? Avançar mesmo no aprendizado, não só no aprendizado, mas na possibilidade de uma formação maior, né? De receber um diploma, enfim, de trazer para nosso dia a dia um ganho muito maior profissional, porque nós formamos, né? Podemos fazer uma faculdade, algumas questões envolvendo isso, tá? Então, é o seguinte, a gente tem o aprendizado, e o aprendizado ele está em uma época, né? Nossos avós, eles tiveram as suas oportunidades e vivenciaram as suas histórias frente a este aprendizado. Alguns, por estarem vivendo, às vezes, na roça, no interior, não tiveram a possibilidade de o estudo. Outros, né, os pais menos favorecidos financeiramente, não tiveram possibilidade, outros nem deram a importância para o aprendizado, para o estudo, né? E aí, nossos pais nascem e eles também têm a história deles, né? Eles também vivem as oportunidades deles, né? Cada qual na sua época. Os nossos avós tiveram as questões dele na época deles. E os nossos pais agora têm frente ao estudo. Muitas vezes, nós, enquanto pais, olhamos o estudo e falamos, bom, vou estudar um pouquinho a mais do que meu pai. Porque a gente fica olhando para eles, olhando aquilo que eles não tiveram oportunidade. E a gente avança um pouquinho. Quando tem os nossos filhos, né, nós desejamos que os nossos filhos vão além. Mas os nossos filhos não vão. Às vezes não conseguem ir bem nas provas, não conseguem ir bem no aprendizado. O que será que atrapalha, né? O que impede dele estar indo além? Aqui nós temos uma questão, né? Logicamente é um exemplo de uma situação sistêmica que pode ocorrer, né? Em todos os sistemas. Quando a gente tem alguém que não vai, que não foi ou que não fez, nós chamamos dentro da constelação um emaranhado, porque a gente fica atrelado à história dos nossos pais. Dentro desse emaranhado, existe uma consciência que é uma consciência mais leve. Bom, se eu ficar atrelada a isso, a essa história, de não ir além, de não me formar, né? Porque meus pais não tiveram essa oportunidade, eu também vou ficar atrelado a isso. Eu fico leve. Minha consciência fica leve, né? Porque por amor aos meus pais, eu me mantenho também num desempenho acadêmico, né? Num nível acadêmico menor, né? Então, meus pais não tiveram oportunidade, né? Meus avós não tiveram oportunidade, meus pais aqui falando para os meus avós, bom, também não vou estudar muito, vou ficar aqui, né? E aí, quando somos nós passamos a olhar também essa mesma história, né? A princípio, são nossos avós, depois nossos pais, e a gente também olha para essa história, né? Bem, minha mãe, meus avós, né? Meus pais, meus avós, na época deles, também não tiveram muita oportunidade. Estou numa época um pouco diferenciada. Meus pais viveram uma época também um pouco diferenciada dos meus avós,
Bom, então eu vou estudar um pouquinho a mais. Mas a gente está numa época onde o estudo é muito mais fácil, né? Onde a oferta é muito maior. E por que nós não vamos à frente? Por que nós não fazemos a faculdade que a gente deseja, melhorando a qualidade de aprendizado ou terminando o ensino médio que a gente tanto deseja? Eis aí uma questão, gente, sistêmica, bem legal da gente olhar. Para que a minha consciência fique leve, quer dizer, teoricamente, né, fique leve, eu olho para esse sentimento dos meus pais de não poder ter estudado. E eu digo a eles, olha, por eu amar muito vocês, eu também não vou além. Quando há uma situação, muitas vezes, que a gente tem a oportunidade, né? Vamos pôr aqui a pedrinha aqui da oportunidade, uma oportunidade de estudar, de fazer um curso, de ir além, a gente se atrela a esse sentimento dos nossos pais e deixamos embora essa oportunidade, não agarramos. Agora, quando a gente deseja essa oportunidade, isso se torna uma consciência às vezes pesada. Por quê? Porque estar atrelado a essa oportunidade e agarrar a essa oportunidade, né, faz com que eu me diferencie dos meus pais. E a partir do momento em que eu me diferencio dos meus pais, eu fico com peso, né? Eu fico com o peso da consciência de que falar, puxa, eles não tiveram oportunidade e eu tô tendo. Aí vocês me falariam assim, mas poxa, Silvana, não seria ao contrário? Pelos meus pais não terem a oportunidade, para mim, né, eu vou agarrar essa oportunidade? Só que quando a gente agarra, há uma situação financeira, há uma situação entre o matrimônio, há uma situação qualquer que nos impeça de usufruir isso que a gente está agarrando. E por que acontece isso? Por que a gente não vai além? Porque internamente a gente sente que isso é um peso. Meus pais não tiveram oportunidade. Puxa, quem sou eu para ter essa oportunidade de estudar, de me formar, de ter um diploma? Eles não tiveram isso. Como eu posso ter isso? Então, dentro do inconsciente coletivo, isso fica pesado. Até que existe um fato que, ao a gente se deparar com ele, faz com que esse emaranhado de não poder ir além de estudar, né, se concretize. E aí a gente tem os nossos filhos. E se a gente não conseguiu superar essa barreira de ir além dos nossos pais, nós passamos a mesma questão para os nossos filhos. E esse peso vai para eles. Então fica pesado, né? Eu não usufruí essa oportunidade, fiquei atrelada a esse sentimento sistêmico que se eu fizer diferente, se eu tiver a mais do que os meus pais, isso se torna um peso para mim. Puxa, eles não tiveram essa oportunidade, como eu vou ter? E eu passo o mesmo sentimento para o meu filho. E o meu filho também não consegue ir além, né? Há sempre as dificuldades de aprendizagem, não vai aprendendo. Bom, aqui eu fiz uma cadeia, tá? Para ficar mais claro para vocês terem um entendimento. Aqui, hoje, é a criança com dificuldade de aprendizagem. E ela tá no processo de aprendizagem dela com um peso muito grande por aprender e por ter oportunidade que os pais não tiveram, os avós não tiveram e os bisavós não tiveram. Né? E ela passa também a não querer. Uma das constelações que eu fiz uma vez de uma criança deixou bem claro isso. A mãe, ela queria ter feito uma universidade e
ela não conseguia, não passava no vestibular, não passava e ela desistiu. E a fala do filho é: você tem que fazer uma universidade, você tem que estudar, você tem que ser melhor do que eu. A mamãe não conseguiu, mas você vai conseguir, porque você é inteligente e você é capaz. Pense no tamanho do peso que é para a criança a responsabilidade de todo esse sentimento de não ter conseguido ir além. E por que esse pai não conseguiu ir além e pede para que o filho vá? Quando a gente põe na constelação, ele está olhando para essa dificuldade de ter estudado. Ele não está olhando para a possibilidade de uma formação, né? Do seu próprio negócio, através do seu estudo. Ele não está olhando para isso, né? Ou o pai, ou a mãe, pode ser um dos dois, está olhando para quê? Para a dificuldade de seus pais e seus avós. E o filho fica com esse peso muito grande. É neste momento que a constelação entra de uma forma bem bacana, né? E com um olhar sistêmico que permite dizer assim: mãe, me abençoe se eu ir além do que você foi. Né? Muitas vezes o sentimento de não ter tido êxito no estudo não pertence a essa criança, mas pertence a essa mãe. E ele pode ser devolvido a ela. E quando é devolvido, fica mais leve. Mais leve para essa criança ir em busca desse estudo, dessa oportunidade, desse trabalho e de ir além. Essa consciência pesada, né, de que quando eu vou romper com isso, né, eu tenho dó de deixar os meus pais para trás. Para ficar um pouquinho mais claro, sabe aquele momento em que você tem que sair de casa e você fica, puxa, mas quem vai cuidar deles? Mas eu preciso ir, eu preciso estudar fora, eu preciso ganhar vida, eu preciso trabalhar, eu quero, eu desejo. Mas quem vai fazer por eles? Eles só têm a mim. E eu acabo ficando no indo. Isso é um peso, né? Eu acabo ficando com a dor e o sentimento que são dos meus pais. Eu não vou além. Quando eu devolvo esse sentimento que é deles, esse sentimento que está atrelado, eu não fui por amor a vocês, eu não avancei. Eu permito que o meu filho vá além do que nós fomos. Eu digo para ele: filho, você pode ir além do que nós fomos. Né? Eu abençoo. E a criança aceita que ela possa ir além do que os pais foram, do que os avós foram e do que os bisavós foram. O leve dentro do sistema é quando eu estou atrelada a essa questão. Então, todos olham a não possibilidade do estudo, né? Então, todos olham. Então, fica leve, porque a gente fica na zona de conforto para não estou alinhada ao não ir além de todos da minha família. Mas quando eu rompo com isso e digo: me abençoe se eu fizer diferente de vocês e vou em busca de algo maior do que os meus pais foram, do que os meus avós foram, com a bênção, né? Aí eu consigo ir. Agora, quando eu vou e digo para os meus pais: vocês não estudaram, vocês são ignorantes, né? Quando eu tenho internamente: vocês não tiveram oportunidade porque não quiseram.
né? Vocês não fizeram porque quiseram. Eu vou me tornar uma pessoa melhor do que vocês. Porque vocês não fizeram, vocês não sabem nada, vocês são ignorantes, né? Há pessoas que têm vergonha dos pais porque os pais não estudaram. E aí sai pra vida, batendo a porta e dizendo, bom, eu que vou fazer as minhas coisas, né? E é o que é o grande erro. Porque aqui todos estavam atrelados e acabaram de fato ficando numa zona de conforto diante desse não saber. Mas quando eu rompo com isso, eu posso ir para uma outra consciência e levar a possibilidade não só da minha geração, mas de outras futuras ir além. Senão, como ficaria o progresso, né? Vamos pensar aí na tecnologia. Tinha lá o computador grandão, né? Todo um maquinário pesado, né? Se a pessoa não rompesse com isso, com sabedoria e agradecimento a essa tecnologia primeira que fosse, ela não chegaria a pôr o computador na palma da mão. Que hoje a gente tem toda uma tecnologia através do celular, na palma da nossa mão, tá? Então precisou romper com isso, mas de uma forma desrespeitosa para ir além. Dentro do sistema, eu fico atrelado a esse não saber, que é o amor distorcido. Por amor a você, eu fico diante desse não saber. E aí eu fico nessa zona aqui de conforto. Porque é mais leve para mim. Porque se eu for romper com isso, fica pesado, né? Fica pesado. Por quê? Porque quando eu estou rompendo, eu tenho que olhar e entender que eles vão ficar aqui. E a partir do momento que eu entendo que eles vão ficar aqui e que eles fizeram da forma que sabiam fazer e que a escolha foi essa é a história deles. E quando eu peço, pai e mãe, me abençoe se eu fizer diferente. Me permitam ir além do que vocês foram. Aí, né? Essa consciência que é pesada, que fica no sentimento de deixá-los, ela se torna possível. Eu me formo, tenho os meus diplomas, né? E eu permito também que o meu filho vá além de mim, né? Que ele tenha outras possibilidades dentro do aprendizado, que ele consiga outros ganhos. Quando eu digo para o meu filho, filho, eu abençoo se você fizer diferente do que a mamãe fez e que você possa ir além. Né? Nós vemos muito dentro das dinâmicas de família, médicos, famílias de médicos, famílias, né, de advogados, e quando um quer romper com isso, com essa linhagem de família, há um sofrimento muito grande, porque ele não vai estar igual às pessoas que ele ama. E isso se torna uma consciência pesada. Puxa, eu não sou igual à minha família. Mas quando eu tenho o entendimento de que esse rompimento, que eu vou escolher uma nova profissão, uma profissão diferenciada, e que eu honro a escolha deles, que eles fizeram, que eles acharam, e peço que abençoe a minha escolha e que me permitam fazer diferente do que eles fizeram, porque eu estou numa nova era, né? Isso também se dá em relação também, por exemplo, o que a gente fala da separação. Na geração dos nossos avós, isso era inadmissível. Quando os nossos pais rompem com isso e se separam, né, de forma entendendo, eu entendo o pensamento de vocês dessa época, eu entendo o conhecimento dessa época, mas me permitam fazer de forma diferente. Quando eles têm esse entendimento, né, e a gente faz de forma diferente, nós ficamos em paz e eles também ficam em paz, né? Então, aqui o conhecimento institucional, escolar, né, também
está em jogo? Então, eu deixo aí uma reflexão para vocês, pais, né? Muitas vezes eu pergunto, vocês estudaram? Vocês fizeram os cursos que vocês desejaram? Se não, né? No que vocês estão atrelados? O que impede de vocês ir além do pai de vocês? Ir além do que os seus pais foram e do que seus avós foram? Como olhar a escolha, a época, a história deles com respeito e honra? E dizer, me abençoe, porque eu farei diferente. Estou numa outra época. E agora a gente pode ir além. Então, quando a gente tem essa reverência, esse entendimento que eles fizeram o que puderam, estiveram no processo de aprendizagem dele que puderam, nós podemos ir além. E nós conseguimos. Quando a gente deposita para os nossos filhos, filho, você tem que fazer, porque eu não fiz, eu não consegui, mas você pode conseguir, né? Que seja com uma autorização, um apoio e honra, não como um peso. Olha, eu não consegui, então faça por mim. Não, o meu é meu. Eu estava numa época, eu fiz uma escolha, eu preferi ficar atrelado a uma história. Isso é meu. Você pode fazer diferente. Eu abençoo se você fizer diferente de mim. Veja como uma outra conotação. Uma coisa é eu passar para os meus filhos que eles têm que conseguir abraçar todas as oportunidades, porque eu não consegui. Então, eles têm que resolver uma coisa que eu não consegui, né? Outra coisa é dizer, esse não conseguir é meu, foi escolha minha, foi a forma com que eu fiz, que eu escolhi, foi o meu desejo de ter ficado numa história a mais, e eu deixo você livre para viver as suas escolhas, para você fazer as suas escolhas, para você ir além. Se eu não conseguir fazer a faculdade, né, eu abençoo que você vai conseguir. Agora, não pôr o desejo de que eu não consegui a faculdade, você tem que conseguir, né? E realizar o meu desejo de ir, porque é um peso muito grande para eles. Então, espero que tenham gostado um pouquinho dessa explanação. É só um diálogo, uma conversa acerca de permitir e abençoar que os nossos filhos aprendam e que eles possam ir além do que nós fomos. E aceitar que nós fizemos uma escolha e que nós fomos até onde a gente achou naquele momento que deveria ir. Mesmo que tenha sido uma escolha atrelada a não ir à frente em amor aos nossos pais, aos nossos avós, que não puderam ir além, né? Isso faz com que essa história fique aqui e aqui permita vir coisas muito maiores para os nossos filhos e muito mais leve, tá bom? Qualquer dúvida podem entrar em contato comigo, né? 99915-3247 e a gente pode também olhar para o seu sistema e ver o que está por detrás do não aprender do seu filho. Será que é essa questão? Ou outras que a constelação possa também esclarecer a vocês e oportunizar o fluxo do aprendizado muito maior para o filho de vocês. Um beijo grande e até mais!